Fala galera, estamos começando mais um programa do canal Sem Pressão Futebol Clube. Hoje iremos falar da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nenhum time carioca ganhou. Vasco e Flamengo ficaram no 0 a 0. Fluminense empatou com um gosto de derrota dentro do Maracanã em 1 a 1 com vitória. E o Botafogo perdeu para o Galo. Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Mas para começar a falar da rodada, iremos falar de Flamengo e Vasco. Um clássico que aconteceu no Maracanã. Léo Jardim, o melhor jogador em campo, salvou o Vasco. Carlão, você que é flamenguista, eu vou deixar você começar a falar sobre esse jogo. Fala galera, tudo bem? Rodada ruim pros carioca, né, cara? Pô, nenhum carioca ganhou, o Palmeiras, pô, assumiu a liderança aí. De novo esse Palmeiras do Abel, né, cara? Porra, foda. Time chato, né, cara? Chato pra caramba. Perde, cara. Não, mas Flamengo e Vasco, cara. Flamengo e Vasco foi um clássico bom, interessante. Jogo corrido. Competitivo pra caramba o time do Vasco. O Flamengo vai pelo tempo muito equilibrado. O Vasco começou com a bola na trave, perigosa. Jogou bem, cara. Eu gostei do primeiro tempo do jogo. O jogo foi lá e cá. Segundo tempo, começou também mais ou menos, mas o Flamengo depois, com as substituições, né? Que aí faz a diferença, né? O Flamengo tirou do banco o Pedro, o Plata e o Cebolinha. Qual a diferença? Aí o Vasco da Gama tirou o Joãozinho, Zezinho e Luiz Guilherme. Aí caiu. Aí o Vasco, na metade do segundo tempo, só se defendeu. Mas o Vasco foi... Pô, jogo, gostei, cara, do jogo. Foi bem, o Vasco foi bem. Léo Jardim, como o Vitor falou, foi o melhor em campo. E 0x0 tava bom tamanho, cara. Acho que 1x1 esse que é mais bonito, mas... E aí, Nelson? A verdade é que todo mundo esperava uma goleada do Flamengo sobre o Vasco, ainda mais... Mas a classe é clássica. Da goleada que o Flamengo vinha, né? Mostrou um bom futebol. Pegou o Vasco fez frente com o Flamengo. É o que você falou, né? Na hora de mexer é onde faz falta o elenco. O Carille olha pro banco do Vasco e o que tem lá? Não tem ninguém. Cara, a diferença foi essa, que até as substituições o jogo tava parelho. Tava parelho. Aí o Flamengo tirou do banco... Mais chances pro Flamengo, claro, mas até pelo elenco, é natural. Natural, né? Era natural. O Vasco jogou com tem que jogar, cara. É o que eu falei. Tentando... A expectativa pro jogo era Flamengo atacando, o Vasco defendendo. E o Vasco demonstrou que é um time bem treinado. Embora a gente fale muito mal do Carille aqui, parece que ontem ele acertou a mão. Tá achando ali, com as peças que ele tem na mão, que é limitado, não tem saída. Mas parece que o Vasco segurou o Flamengo. Pelo menos ontem o Carille na entrevista coletiva, né? Foi bem, né? Falou que aconteceu no jogo realmente, né? Falou que o empate foi bom, mostrou que ele preparou o time pro Flamengo. Porque nas outras entrevistas coletivas ele só queria saber de reclamar da torcida, reclamar do time. Não, e ele tava derrota de colisão, pô. Ele tava rezando pra acabar. Salvou ele, cara. Derrota do Vasco, ele tinha caído. Tinha caído. Ele já perdeu o controle do time, mas parece que ele botou a cabeça pra fora da água, tem mais um tempo pra respirar. E boa sorte pro Carille, que eu gosto do Vasco. E como eu falei nos primeiros programas aqui do nosso canal, todo time vencedor tem que começar por um bom goleiro. Léo Jardim salvou o Flamengo. O Vasco. Léo Jardim salvou o Vasco. Defesas difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis, na verdade. Não são aquelas defesas simples, assim, que, defendeu uma bola, que não. Em cima dele. Foram defesas que só goleiros diferentes que fazem. Aquela do Pedro... Pelo menos 3 foram difíceis. Aquela do Pedro não é qualquer goleiro que tira. A do Pedro é absurda. Aquela do Gerson que ele chega de frente, assim, cabeceando. Foi um tiro, pô. Foi um tiro. Entendeu? Não é qualquer goleiro que pega uma bola daquela aí. Então, eu tava assistindo o jogo, Galvão Bueno colocou até o Gerson como melhor em campo, mas depois ele mudou de ideia. Na hora de escolher o craque do jogo, todo mundo escolheu o Léo Jardim e o Romário. Eu falei, Galvão, o Romário escolheu o Gerson como melhor em campo, mas depois ele voltou atrás e viu que realmente foi o Léo Jardim. Porque assim, o Léo Jardim mudou o rumo do jogo, da partida. Mudou. Teve uma defesa do Rossi que foi um defesaço. Isso que eu ia falar. Foi um defesaço. Ali também é um goleiro diferente. Foi uma bola difícil. Né? Mas assim... Uma foi na trave. A outra foi na trave. Mas assim, o Léo Jardim pegou 3 bolas que se fosse um goleiro comum era gol. Era gol, era fato ali. Pô, aquela do Pedro foi muito bonita. Foi. No cantinho, no contrapé dele, ele teve que voltar. Pô. Não, e já um tempo o Léo Jardim já vem demonstrando grande qualidade. Eu arriscava ele na seleção, hein? Ele foi. Recentemente. Ele foi. Machucou, acho que o Éder chamaram ele. Foi ele, o Bento tava indo também, não tá indo mais. Não, o Bento foi, pô. Jogou contra a Argentina. Então, mas não vai mais. Por isso que eu tô falando, bota ele no lugar do Bento. É um cara que merece chance. E hoje a gente, conversando aqui em off antes
do começar o programa, foi a rodada dos goleiros, né, cara? Teve vários goleiros bem na rodada. Defesas bonitas, né? Teve do São Paulo, defendeu bem. O Pô, do tá Grêmio maluco. pegou uma defesa, porra, também no cantinho. Pô, o Brasil tem bons goleiros, cara. Tem, muito bom goleiro espalhado por aí. E falando de goleiro, vou falar do jogo Fluminense e Vitória. Fábio teve antes, no jogo tava 1-0, se eu não me engano, o Fábio salvou uma bola que ele pegou de mão trocada, ali seria o empate do jogo. Foi desviada. Foi desviada. O Fluminense foi melhor no jogo, isso aí é claro. Todo mundo sabia que o Fluminense ia ser melhor, o Vitória no contra-ataque, né? O Fluminense é muito mais time que o Vitória, a verdade é. Mas o Vitória mas o Fluminense vai jogar assim, né, cara? O Vitória é aquele time que 15 jogos do campeonato ele vai jogar assim, cara. Ele vai jogar pra aberto contra o Mirassol, mas contra os outros times tudo é fechadinho contra-ataque, bicho. Mas uma derrota educativa pro Fluminense, porque... Foi prática. É uma derrota, eu gosto de derrota, porque controlar 1-0 é um placar muito difícil, ainda mais no Campeonato Brasileiro. A gente vindo pra cá gravar o podcast, a gente tava ouvindo o jogo na rádio, e o nosso amigo lá da Rádio Tupi, acho que foi da Tupi, não foi, Léo? Ele é da Transamérica, ele comentou, uma derrota educativa pro Fluminense, eu concordo com ele. Porque o Fluminense, ele ia vencer, mas não ia convencer. O Vitor tava no estádio, sabe disso. Ele ia vencer, mas não ia convencer. Tem alguma coisa pra ajustar ali ainda. A dupla de zaga tava bem, eu não tenho nem como criticar os caras, e nem tem como criticar a mexida do Renato Gaúcho. Ali foi um azar mesmo, acho. Uma jogada isolada, a bola entrou. Eu acho que não foi azar, não. Pune o Fluminense. Acho que não foi azar, não. Foi molecagem dos jogadores do Fluminense. Porque, porra, um jogador levar 3 jogadores do Fluminense e ele não tomar nenhuma porrada. Exatamente. Ali, final do jogo, cara, puxa a camisa, taca no chão. Não É a malandragem do futebol. Tava fazendo isso no início do jogo, pô. O René teve umas bolas ali que pegou, puxou a camisa, deu porrada atrás pro jogador. Eu coloco também esse empate na conta do Canóbio. Nossa, ele perdeu um gol de cara. Porra, irmão. Lembrei, agora já me arrepiei, ó. Que isso, Canóbio? Mas não, e o René cabeçudo, que todo mundo critica, manteve a calma e deu uma assistência. Vai estar que jogou com a mão. Deu um passe, o Canóbio errou a bola, cara. Eu falo... Não, não errou não, ele cabeceou acho que pra fora. Não, ele foi com o pé e... Foi. Maluquice total, maluquice Eu falo pro Vitor já há algum tempo. O Canóbio, cara, ele é... banco Tu vê que ele fala assim, o jogador tal, ele vai, Canóbio, defende bem, marca bem. Pô, mas ele é atacante, gente. Aí, não dá, cara. Quando precisa do cara na frente, do gol, o cara não pô. Não, pra mim, a partir do jogo do Fluminense e Vitória, Canóbio não pode ser, Renato Gaúcho, Canóbio não pode ser mais titular no time do Fluminense. Não, merece pegar Deixa ele esquentar um banquinho, ele mostrar novamente que merece ser titular. Hoje tem uma briga entre Keno e Serna. Pra mim é o Keno. O Serna, tem entrado... O Serna, ele é bom pra entrar no segundo tempo. Mas o Renato bota o Serna, né? Tá botando o Serna. Hoje o Keno, pra mim, hoje era pra entrar o Keno. Mas aí também a gente fala, contra o Corinthians, o Serna entrou, o pênalti foi em cima dele. Então... Isso aí, cara, olha só... Os dois são bons. Então, cara, um jogo vai ser o melhor, outro jogo vai ser... Agora, o Canóbio que não pode ser titular desse time. Eu acho que não pode. Eu não posso criticar a gente não pode criticar o Renato Gaúcho nessas mexidas, porque nos últimos jogos ele fez as mesmas mexidas e deu certo. Exatamente, é isso que eu falei. O Nonato entrou bem contra o Corinthians. Exatamente. Mudou o jogo, pô. Agora, hoje já não entrou... O Renato, então, ele não recuou o time. Ao contrário que muito técnico brasileiro faria. Ele não recua o time. O Mano mesmo faria isso, fácil. Recuaria o time e dane-se. Agora o Renato, ele tentou manter a mesma pegada. Tanto que ele tirou o Ganso, botou o Nonato, tirou o Hércules, botou o Bernal. Mas não muda nada no time. O certo era estar continuando. Foi o que o Vitor falou. Faltou a malandragem, cara. O jogador brasileiro tem tanto, numa hora dessa, não dá uma bicuda no cara. Precisa ser violento, machucar o cara, não puxar a camisa, dar uma gravata. Sabe o que eu acho ali? Sabe o que eu acho ali? Sabe o que eu acho? Eu acho que eles não fizeram isso por displicência. Por quê? Eu acho que eles já acharam que o jogo estava ganho, que o Vitória não ia oferecer perigo, então ficou aquela displicência. Não teve aquele foco. Vamos focar para acabar o jogo, tipo, na raça. Eles já estavam meio que... de salto alto. Essa é a verdade. E criaram chance pra fechar o caixão. Bernal perdeu uma. Não, mas a do Bernal nem digo que ele perdeu, mas foi assim, mas foi criada. Dá pra fazer um gol ali. Quem perdeu o gol foi o Canóbio. O Canóbio perdeu. Indiscutível, E o Cano perdeu no começo do jogo também, né? Aquela só tocar no Arias. No Arias não, era só ele tocar no Ganso. Mas o Cano também é o que eu falo, cara. Chuta, né? Não tem jeito.
O Cano, ele tem umas bolas que às vezes ele tem a oportunidade de deixar um parceiro melhor posicionado, mas já salvou muita gente assim. Salvou. E outra coisa, a gente até comentou quando chegou aqui, porra, que bola do Samuel Xavier no gol, hein? De letra. O Arias deu nele, devolveu de letra, acabou. Aí foi a bola que quebra a defesa, que a gente fala. Não foi assistência. Mas qual foi o passe do importante do gol? Depois que ele anulou o Neymar, né? A gente falou isso. Mas o garoto tá com o cara. Foi no Charla da entrevista? Eu acho que quem bombou. ganha. Eu acho que contra o Neymar é assim, né? Tu ganha ele, tu pega um pouquinho da habilidade. Que ele nunca fez isso na vida. Até o jogo contra o Santos, ele era banco, né? Ele entrou porque o Guga machucou, né? Então, ele tava meio apagado no Fluminense. E tá dando até entrevista. Agora o pessoal foi na casa dele querendo saber a vida dele e tudo. O Neymar levanta defunto. Mas o Samuel Xavier, diga-se de passagem, ele sempre foi muito regular, né? Deixa muito a desejar às vezes, é meio cabeçudinho. Mas eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Pra elenco é ótimo jogador. Eu prefiro ele do que o Guga, sinceramente. E é uma profissão carente, né, cara? E a lateral, cara. Fala outro. O Samuel Xavier tem cara de pedreiro, cara. Lateral, cara. Tem cara que... Quem eu vou fazer? Eu tô treinado aqui. O Samuel tá chegando aí, foi treinado. Isso aí. Porra. Ele só tem um problema, desse tamanhozinho, né? Mas ele não pipoca não. Mas não pipoca não. E aí que a gente tá falando no começo, cara, do passe, né? Que a gente fala assim, esse passe não vai ter assistência pra ele. Exatamente. E, porra, ele foi lá na MLS agora entra. Entra? Tem a pré-assistência agora na MLS. Tem, porra, maneiro. Tipo aquele passe importante, né? O passe da assistência. Porra. Que é importante. Participação em gol, né? No final, tipo, o cara deu tanto de participação em gol aí, porque, pô, ele participou do gol. Pô, eu não entendi o Arias naquele lance do pênalti. Eu acho que foi pênalti no Arias, mas assim, ele recebeu uma bola sozinho na frente de todos os defensores. Ele não quis carregar pra direita, não? E depois não, ele não quis fazer o gol. Parece que ele tentou. Ele reduziu a passada. O Arias reduziu a passada pra cavar pênalti. Ele tava com a bola. Pô, cara, ele tinha oportunidade dele, acho que. Pô, mas ele tinha espaço, Carlão. Ele podia. Do jeito que ele dominou, ele poderia ter dominado e dado tapa já pra direita, ele pô. Ele pensou muito, né? Verdade? Ele ficou pensando, o zagueiro tava na cola. Ele pensou, acho que a jogada errada. Só que mesmo pela jogada errada, eu acho que foi pênalti nele. Foi pênalti, foi pênalti. O cara agarrou ele. O cara puxou a camisa dele. Dá pra ver no vídeo que a camisa tá assim, ó. Não, e puxando de camisa, você destabiliza o jogador. Não. Que o jogador tá correndo. Puxa a camisa dele aqui pra tu ver se ele... E nessa hora, além dele correr, ele deu uma travada pra fazer a volta. Isso, ele tava contra o movimento. Outro movimento, o cara puxa ele. Ele tá freando o corpo pra girar, que o Arias é um cara rápido. Quando ele sente o zagueiro vindo, ele tenta girar. Qualquer toquinho ele desequilibra. Agora, de 20 pessoas... 18 falar que aquilo ali é pênalti. E o árbitro, com todas as câmeras, com todos os árbitros, com um monte de conselho ali que ele pode ter de um monte de gente não marcar aquele. Não chamou exatamente, o VAR não chamou nem o VAR. O VAR não chamou ele, que o VAR tem que chamar. Né? Exatamente, um monte de gente para aconselhar o árbitro e ninguém vê. Mas é um absurdo. Agora eu vou falar pra você: o Fluminense perdeu uma bela oportunidade de líder, né? Sempre que o Palmeiras ganhou. Vice-líder. Vice-líder, né? Foram 2 pontos amargos ali que o Fluminense deixou pra trás. São 2 pontinhos que na planilha no final do treinador tava não contando. Né? No andamento do jogo o Fluminense chegou a ser líder, pô. Contra o Vitória, cara. Quando fez 1-0, o jogo tava 0-0 ainda do Palmeiras. Isso, o Fluminense chegou a ser líder. Aquele jogo que os treinadores fazem aquela planilhazinha, né? Ó, esses 3 jogos que a gente vai fazer 9 pontos, vamos fazer 7 aqui. Pô, esse do Vitória era 3 pontos. O Renato contava, né? Pra gente seguir no assunto, foi isso. Derrota educativa pro Fluminense. Renato Gaúcho vai corrigir isso aí, com certeza. Vai falar de malandragem, que ele é um cara malandro, vivido. Ele vai falar por que ninguém fez falta ali. E isso vai ficar entreado na cabeça do jogador. Tirando isso, não tira o mérito do Renato desde quando chegou, fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Melhorou muito o Fluminense. Muito. E agora vamos falar do Botafogo, do Galo e Botafogo. É jogo na Arena MRV vazia. Estranho, né? Não sei se é porque... O Galo tá mal, né? É a fase do Galo, né? É a fase. Um time bom e não desenrola nada. Um jogo que começou até pegadinho, assim, um pouco pra lá, mas, porra, depois o Galo amassou o Botafogo. Amassou. O time do Galo é muito forte, se você for comparar o elenco, né? Tem jogadores ali de alto nível. Não vem encaixando, mas fez um bom jogo contra o Botafogo. O time do Galo é bom, cara. O time do Galo... As peças, né? Foi umas peças boas, só que não encaixou ainda, né? Não sei se é o estilo do Cuca, não pegou ainda nos caras, mas o time do Galo tem uns caras bons. Por exemplo, hoje, o Gabriel Menino hoje jogou muita bola, cara. O moleque, chuta de longe, bate fato, escanteio, roubou acho que 5 bolas hoje. Pô, eu tava vendo o número dele, cara.
Esse moleque era bom, cara. Eu gostava dele no Palmeiras. Ele deu uma caída nos últimos anos do Palmeiras, né? Não sei o que aconteceu ali, foi pro Galo. Também no primeiro ano dele no Galo não foi irregular, mas esse ano ele tá bem, cara. Eu gosto dele. E também te comentou, né? O Scarpinha jogando bem, né? Também, né? Mas perdeu um gol que não se perde. Mas... Aquele gol ali é o que eu falo, um jogador nível do Scarpa. Demorou, cara. Ele pensou demais pra, sei lá, né? Ainda mandou beijinho pro amigo, vocês nem repararam isso, né? Ele perdeu o gol, saiu alguém, xingou ele do outro lado e ele... Foi o menino, pô. Que deu, repara. Foi o Gabriel Menino que deu eu mostrei essa pro Carlão, foi, o Scarpa tá mandando beijinho, perdeu o gol e tá mandando beijinho pra quem? Ele foi... O castigando ele do outro lado. Ali é que não tem áudio, não dá pra ouvir. Mas ou foi pro Hulk ou foi pro menino. Menino, cara. Mandaram um palavrão de lá e ele mandou um beijinho de volta. Repara no lance só. E o Scarpa é sempre diferente com essa parada. E assim... Uma bela jogada também que eu vi foi do Arthur, do Botafogo. Porra, ele dominou uma bola dentro da área ali, que é difícil dominar também. Ele é bom de bola, cara. Você não tá... A gente vem falando aqui, que ele é muito bom de bola. Agora, falando do gol do Galo, né? Falha do John. Não pode. Foi o que a gente tava conversando aqui. Gol de escanteio, que a finalização foi dentro da pequena área, é falha do goleiro. A única jogada... que eu não considero falha do goleiro de um gol dentro da pequena área, é aquela bola que vai no primeiro pau, o jogador desvia, aquela casquinha ou desvia na frente, é o único que ali é falha de quem tá no primeiro pau. É verdade. Fora isso, dentro da pequena área, o goleiro não pode deixar um jogador finalizar. Primeiro, faz igual antigamente, tu pula com o joelho levantado, filho, quero ver que é o atacante que vai ficar na frente. Não fica, porra. Mas acho que o John, ele queria antecipar a jogada, ele achou que era o primeiro pau, ele deu uma corrida pra frente. Ele deu uma corrida pra frente, nada a ver, né? Mas quando viu, a bola caiu nas costas dele. Parece, essa corrida pra frente é de um goleiro sem tempo de bola, pô. Cara, não sei se ele quis prever. Foi uma bola rápida, foi até nas costas do zagueiro também, que ele errou, ainda foi nas costas do zagueiro que estava atrás dele. Mas foi o que o Vitor falou, goleiro que se defende com o joelho, ninguém fica na frente. O erro dele ali, além de tempo de bola, foi... Ele tem que sair mais agressivo e acertar esse pau, né? Pô, é um bom goleiro, né, cara? É um excelente goleiro. O cara não pode correr pro primeiro pau e tomar na segunda. É o que o Vitor falou. Lá ele. Mas tomar gol de cabeça dentro da pequena área foi o que o Vitor falou. É erro do goleiro. Tem saída. É verdade. E o Galo, cara... O Galo e o Botafogo, cara, sente a foto do Barbosa. O Barbosa não jogou hoje? Com incômodo muscular. Jogou aquele menino novo lá. Do Ceará. O David Ricardo foi expulso, né? Pô, o Barbosa dá uma segurança na zaga, né? É difícil, é uma falta importante. E o árbitro ia dando amarela ali, né? A arbitragem brasileira... O VAR chamou, o VAR que... Não, o Hulk deu aquele vermelho no grito, rapaz. O Hulk surtou, ficou pulando, esperneou ali. A gente já sabe que ele é reclamão pra caramba, mas nessa vez ele tinha razão. Ele tinha razão. Ele ia na direção do gol e na canhota dele. O cara foi só nele, mano. No meio dele. Lá ele. Eu tô achando estranho também o Alex Telles tá no banco, não tem jogado, o Cuiabá não tem jogado. Não é o primeiro jogo, não. Acho que no último jogo o Cuiabá não foi titular também. E o Alex Telles hoje é um dos melhores laterais esquerdos que tem no Brasil. É porque tava uma sequenciazinha ruim aí, e o Cité português, o goiano veio bem, né? Cuiabano, né? Cuiabano veio bem. Cuiabano, goiano, porra. Paraibano. Mas será que isso tem um pouco a ver com o calendário apertado, cara? O calendário brasileiro é injusto pra caramba com o jogador. Mano. Na verdade, ele perdeu a vaga pro outro mesmo, né, cara? O técnico barrou ele mesmo, vai botar o Cuiabano. Muito bom lateral, né? E o Cuiabano também é bom lateral, né? É bom lateral. Veio do Grêmio, no Grêmio ele se destacou. Até no Botafogo, antes do Telles chegar, ele tava bem no Cuiabano. O Telles chegou no meio do ano que pegou a vaga dele, né? Mas é o que a gente cita novamente. O Botafogo sente muita falta de um camisa 10, igual o Almada. Eu vi um papo aí agora no rádio que o técnico tá com um cara já do mundo árabe já encabeçado pra vir no meio do ano. Ele não falou o nome ainda, mas já falou que vai ser mesma coisa com o Almada, um cara bom. Pra trazer, pra fazer diferença. Será que quem? O Mané? Não sei, eu tava no lado da Não, é um brasileiro. Então a gente só a gente pegar o... Então, os caras estão especulando, tudo de nome. Talisca. Eu ia falar do Talisca agora. Não, tá tentando lembrar o nome dele. Eu vi o cara da América fala que é o tal de Wesley. Porque é um cara bom, atacante. Não. Eu ia falar que o Wesley que jogou no Palmeiras tá no Galo. Não, no Inter. No Inter. Ele já tá aqui no Brasil, não conheço outro. Wesley, também não conheço não, vou ter que pesquisar aí. Não conheço outro. Mas, o que tu falou, o técnico já se movimentando. Porque já viu que ficar com esse time aí meio do... A gente tá falando, cara, o Botafogo ele precisa ter um substituto pro Luiz Henrique e um substituto pro Almada. Pra jogar até pro Luiz Henrique... Não vai ter. Vai ser difícil, mas o Arthur não vai chegar, mas eu acho que tem que chegar mais um ali pra competir com o Arthur. Tem que ter.
Tem que ter um ponto ali. E não vai achar ninguém pra substituir o Almada, cara. Vai ser difícil. Mas quando a gente fala substituir, não é jogar igual, é jogar tipo na mesma posição. Por exemplo, um Alan Patrick hoje substituiu o Almada. Pô, mas... Tô dando um exemplo do estilo de jogador, entendeu? Hoje, imagina o Botafogo com o Alan Patrick ali no meio campo. Se bem que o Savarino tá jogando na posição que era pra dar uma Mas não é, pra mim o Savarino tem que ser atacante. Pô, pra mim o Savarino ali deveria ter o Marlon Freitas, Gregory, por exemplo, um Alan Patrick, Savarino e os dois na frente. Igor Jesus e um ponta pra substituir o Luiz Henrique. Pra mim o time do Botafogo, pra começar a dar certo, tem que ser... Vai ser o Arthur, cara, esse ponto aí. Eu acho não é a minha característica, mas é o segundo atacante. Mas como é que acha jogador nesse nível no mercado? É difícil, cara. Além de ser muito dinheiro. Vamos supor que ele cisme com o Alan Patrick. Como é que tira ele lá do Inter? Vamos ver se o Papai Texto... É muito dinheiro. Vai ter que mandar uns 5 caminhões de dinheiro aí. Vamos ver se o Papai Texto faz um milagre aí no meio do ano que ele fez. Que dinheiro ele tem, né? Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos falar de Fortaleza e Palmeiras. Eu queria destacar uma coisa aqui muito importante, que foi o gol que o Estevão perdeu. Eu sempre falo aqui, né, que jogadores que a gente espera mais, a gente não espera um jogador desse nível que é o Estevão hoje perder um gol daquele. Mas o zagueiro tirou em cima da linha, né? Não foi esse? Não, tô falando o outro, que ele chutou em cima do goleiro. O que ele pegou, arrastou sozinho. Pô, ele fez a jogada toda. Quê? Ele fez a jogada toda ali, era para ele driblar o goleiro, ou ele dava por cima do goleiro. Ele poderia fazer tudo, menos o que ele fez. Mas ele fez. O Estevão, ele é um garoto novo, né, Vitor? Não tem como cobrar muito dele, embora ele demonstre muita maturidade em campo. É um menino que não treme, tentou cavar no goleirinho ali, uma jogadinha ou outra assim, ele tá sempre decidindo. Mas vamos lá, o Estevão é um garoto novo, beleza, concordo com você. Há pouco tempo atrás o pessoal tava comparando ele com o Yamal do Barcelona. Não, tô dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo, estavam comparando ele ao Yamal. O Yamal não perde um gol que ele perdeu. Pô, mas a diferença dos dois vem desde a categoria de base. Não tem como comparar a categoria de base do Palmeiras com a do Barcelona. Os moleques do Barcelona parecem que estão formando um robô. Tô mentindo, cara? É um treinamento fora do normal. Você vê como o Messi chegou, agora como o Yamal chegou, é absurdo, cara. É outro nível, esquece. Mas me fala outro. Da categoria de base do Barcelona, a gente acaba não sabendo muito. Xavi, Iniesta. Não, tudo bem. Beleza, tem bastante. Só que se for falar de base, o Brasil não perde nada por ele não, irmão. Perde. O jogador lá sobe mais. Vou te dizer a diferença. Eu vou te dar um exemplo aqui rápido. Eu vou te dar um exemplo aqui rápido. Eu acompanhei recentemente aí campeonato internacional que o Fluminense foi jogar. O Fluminense meteu 5 ou 6 no Tottenham. Bom. Meteu 4-0 no Bayern de Munique. Uma das melhores bases do Brasil também, o campeão mundial é o Flamengo, pô. Sub-20. Sim, pode então, ser. Cara, se você for falar em revelação, o Brasil não perde nada. Não, de talento a gente é monstro. Tanto que ele vem aqui pegar nosso moleque de 17 anos, pô. Então, se for falar hoje de time, quem é mais time? Barcelona ou Palmeiras? É o Barcelona. Mas se for falar de base, Palmeiras ou Barcelona, eu acho que não... Não deve muita coisa, não. Mas, calma, não deve, não. Vocês me entenderam errado, presta atenção. O que eles focam é diferente da gente. Entendeu? Eles focam mais o quê? O cara é mais treinado tecnicamente. Igual você falou, numa saída apoiada, numa linha. Tem zagueiro que sobe aí pra Série A, até hoje ele não sabe fazer uma linha, Calão. Taticamente da Flamengo. E outra coisa que eles focam muito, físico. Os meninos de lá, você pode ver, fala com mulher que tem 18 anos, mas tem 30. Pô, tu já viu o corpo do Yamal, cara? Eu acho que tá falando besteira. Não, o Yamal, a característica dele é ser magra, não tem saída. Ele é tipo o Neymar da vida. Tu pode tacar bomba ali que não fica forte. Mas eu vou te dar um exemplo. O próprio Vinícius Júnior. Olha a diferença do Vinícius Júnior do Flamengo pra ele no Real Madrid. Ele já tá todo... É físico, cara. A Europa eu acho que treina diferente a base da gente, entendeu? Acredito que o atleta sobe mais. Tanto que o Yamal perto do Estevão, ele é 10 vezes mais jogador que o Estevão. Pra mim, posso estar falando besteira. O que tu acha, cara? Cara, eu acho que... Eu gosto um pouco mais do Yamal também. Só que não é muita diferença, não, cara. Também não, cara. A diferença é que ele joga no Brasil. Aí a gente fica... Deixa o Estevão. Ele vai depois com aquela canela fina dele? Ele vai pro Chelsea em julho. Cara, eu tô falando isso do Estevão. Eu acho que vai melhorar. Eu não tô julgando o Estevão, criticando. Na verdade, eu tô criticando ele pela atitude que ele tomou ali. Porque pra mim tá criticando ele é porque a gente vê potencial nele. O Estevão pra mim é um craque. Eu acho que o pós-Neymar, eu acho que ele foi o maior craque que saiu ali até agora. No estilo de jogo. Vinícius Júnior veio pós-Neymar, foi o melhor do mundo, beleza, Rafinha. Mas se for falar no estilo de jogo ali, se for comparado ao Neymar, o Estevão que chegou mais próximo. Então eu tô falando
de um jogador do nível do Estevão perder um gol daquele. Não pode se perder. Não pode. Foi igual eu falei do Vitor Roque, um centroavante de 300 milhões de reais, não sabia chutar de esquerda. O Vitor Roque ficou o quê? Ficou nem um ano lá fora. Ficou uns 3 meses. anos. Não, 2 anos, né? 2 anos lá fora. Você já reparou como é que ele voltou? Parece um tanquezinho de guerra, todo fortinho. Batata, mas não era aquilo ali. Tu vê que... Então lá fora é mais o físico. Acredito que o Estevão, assim que for pra lá, vai ficar mais troncudinho, vai se tornar um grande jogador. Isso com certeza. Ele estava muito físico mesmo lá fora. Muito físico. Mas falar do Vitor Roque, foi pro banco, né, Vitor? Tu que gosta, né? Foi pro banco. Pô, mas, cara, a gente cantou isso mais uma vez, aqui, Lopes, né? Aqui a gente fala da rodada em si. Partida por partida. A gente não tem propriedade aqui pra falar da vida pessoal e do jogador nenhum. Porque tem jogador que às vezes é ruim e faz uma ótima temporada. Exatamente. Eu vou dar um exemplo assim, não tô falando que é ruim também, que aí eu também vou estar exagerando. Mas o Ilharão de 2019 no Flamengo não era um craque. Não era um jogador que, tipo, se tu for falar o elenco, se tu for comparar o elenco do Flamengo, ele era o patinho feio. O patinho feio do elenco. E jogou muito. Jogou muito. Vamos falar do Luan, do Grêmio. Foi campeão da Libertadores. Mas uma outra patrulha diferente, cara. Até o dia daquele ganhou a Libertadores, ele era craque. Depois o cara esqueceu completamente como é que joga futebol, cara. Então, mas aí é o que eu tô falando. Veio um ET e tirou pro mas aí é o que eu tô falando. Aqui a gente tá comentando sobre a rodada. Sobre jogo por jogo. Jogador é difícil, cara. Tem jogador que... O Vitor Roque hoje, ele não merece ser titular do Palmeiras, pô. Um centroavante de 300 milhões de reais que não sabe chutar de esquerda. Eu acho que ele não fez um gol até agora, pô. Não fez. Eu lembro de nenhum gol dele, não. Fez, não? Não fez. Acho que teve um anulado. Mas não dele, né? Um anulado. Então, assim... E o Flávio Lopes entra e faz gol, né? Então, assim, o Estevão, hoje, na partida entre o Palmeiras e Fortaleza, não podia ter perdido aquele gol. Não entendi. Não podia. E aquele lance do pênalti era pro Davidson ter pego a bola e ter batido o pênalti. Eu já tinha feito o gol, já tava confiante. Ele é ousado, ele é pra frente. Eu acho que ele não sente pressão de torcida. O jogo tava 2-1 pro Palmeiras. O Davidson sem pressão, na verdade, né? Exatamente. Ele é muito o Davidson é a cara do nosso programa. Ele é sem pressão. Sem pressão. Porque eu tenho certeza que o Davidson ia pegar aquela bola ali e ia fazer um gol. Eu acho que ele só não iria dançar por respeito ao Palmeiras. Ele fez coraçãozinho. Fez um coraçãozinho, pediu dinheiro. David Paz Amor, cara. O David é uma figura, né? Ele fez olhando pra... Ele não fez pro Palmeiras, não. Ele fez pra torcida. Não, então, acho que ele fez pra alguém. Eu acho que é a esposa. Deve ser que a esposa dele. Deve ter feito pra família. Ele é apaixonadíssimo pela esposa dele. Ele é figuraça, ele é figuraça. Agora ali, quando ele sofreu o pênalti, eu achei que ele ia catar a bola e ninguém ia tirar. Tanto que eu comentei com o Léo, não foi, Léo? Falei, o Davidson que vai bater e pronto. Ele vai cair na graça da galera. Agora a torcida já ama o Davidson lá. Tem jeito. E o Davi Luiz? Porra, viu? Cortou o cabelo. E ficou melhor, ele é o contrário do Sansão, né? Ele cortou o cabelo e ficou melhor, que ele salvou uma em cima da linha ali. Tirou um gol, né? Fez a acrobacia. Foram 2, né? Mas também no primeiro gol do Palmeiras ele foi de cabeça na grama, né? Ele deu um carrinho de cabeça, Foi igual o bode, foi com o capim. Quando eu assisti em primeiro momento... O que aconteceu ali, cara? Eu achei que ele tinha se abaixado pra cabecear mesmo. Depois que eu assisti de novo e vi que ele já tava desequilibrado, ele foi do jeito que dava. E o Alan Patrick, hein? Alan Patrick, mais um golzinho de pênalti. E tá meio mentiroso esses lances do Alan Patrick, porque ele tá fazendo muito gol de pênalti, mas ele tá jogando muito. Pô, ele deu um passe bonito. De letra, né? De letra quando o jogo. Alan Patrick é 10, né? Ele joga muito. A gente gosta dele aqui, a gente respeita. Não, a gente é... Não, e aquele zagueiro do Grêmio, que tava dentro da área, parecia que ele tava querendo orar. Aqui. Ele botou a... Foi pênalti pro cara? Pô, o cara dentro da área assim, tá orando. Meu irmão. O que aconteceu com o cara ali? É o que eu falo. Tem os caras que dão profissional a praga dessa. Dá uns panos nos caras, o tic-tac queima, o cara... Porra! A gente vai separar aqui os lances bizarros e vamos começar a comentar, porque é muito, cara. É que eu vejo e acabo esquecendo, mas tem um monte. A gente vai começar esse quadro aqui no canal dos lances bizarros de cada rodada. Porque cada rodada tem cada pérola, meu irmão, que cara. No final não tem que fazer, né? Não, mas a maior bizarrice foi o gol contra. Não, nem fala isso aí. Tinha que ser o primeiro do quadro aí. O gol do Grêmio. E ali não teve erro nenhum do goleiro, pô. Claro que não. O zagueiro foi tirar, a bola pegou dele. O goleiro ia fazer o quê? Foi, pô. O zagueiro não, pô. Foi o atacante do Grêmio. O atacante do Grêmio foi. Não, e é tão cara de pau que
que ele comemorou. Cara, eu acho que se eu sou atacante, eu ia abraçar o time assim, mas eu não ia sair comemorando, não. Pô, ia pra goleiro. Pelo amor de Deus, Pô, pelo amor de Deus, cara. Chamava os amigos aqui, abraça, volta pro meio de campo. Ele saiu comemorando. Que lance ridículo. Eu nunca vi um gol. Pra mim foi o gol mais difícil que eu vi na minha vida. Mas agora também vamos elogiar o Antony, né? Que na jogada anterior a esse gol aí, a defesa que ele fez... Por isso que tava mais na frente, ele fez a defesaça, o cara tá... Foi bizonho. Assim. E agora é o assunto da rodada. Deixa eu só falar uma coisa, a gente não passou direto. O Palmeiras é líder do campeonato, né? Líder do campeonato. Palmeiras de novo, o Abelzinho, né? Fala aí o que tu... O Leozão quer falar uma parada do Abel, que foi pra mim aí. O Abel Ferreira, cara, ele tem que ir embora do Brasil. Esse cara tá dominando aqui, só não perdendo. Ele empata, ele trunca resultado. Hoje a gente ouviu na rádio, vamos dar moral pra ele de novo, qual era a rádio? Transamérica, o torcedor ligou e falou... esse Abel Ferreira não vai embora do Brasil, não, porque o flamenguista falando isso. Por quê? O cara não perde, pô. Não, e o torcedor acabou essa frase e aconteceu um pênalti. Aí eu falei, aí, Léo, agora vai dar ruim pro Palmeiras. Perder não vai, mas vai empatar. Quando foi ver, o goleiro do Palmeiras defendeu o pênalti, aí pronto. Criou essa mística que o Palmeiras não perde. Acho que o Palmeiras tem um pacto na feitiçaria, né? É um time enjoado, né? Não tem saída, cara. Caramba, que time enjoado é esse do Palmeiras. Competitivo demais, cara. Competitivo demais. Ele vai até a última bola. E ele sabe quando o time dele tá ruim, ele joga igual o time pequeno, se for preciso. Que se dane. Não tem essa, meu Chute pro alto, que dane. E é isso. E agora vamos falar do assunto da rodada. Cuidado, hein, Neto? Vai do Ferreirinho. Vai dançar de tanguinho. Vai ter que ficar de tanguinho, hein? Vai ficar igual o Tarzan. Vai virar neto do Tarzan. Cara, o maluco ficou meses sem fazer um gol, cara. Agora, sabe o que o Neto falou? Toda hora ele faz um, cara. Tu não podia apostar isso com o Neymar, não? Porque o Neymar ia voltar voando, né? Pô, postou logo com o Ferreirinha. Aí o Ferreirinha tá aí, ó. 4 jogos, 5 gols. Olha que absurdo. Meu irmão. Mas assim, você falou algo que me lembrou o que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação. Cara, parece que o Neto, ele é um dos poucos brasileiros que mais quer ver o Neymar dar a volta por cima, cara. Você pode ver. Assim, eu acho que ele passa do ponto algumas vezes. Mas o Neto, ele fala só coisas positivas pro Neymar, cara. Só coisas querendo ver a recuperação do Neymar. Críticas construtivas, né? São críticas construtivas. Diferente de outros Zé Bunda aí que fica falando coisas querendo alfinetar a vida pessoal do Neymar. Pessoal. O Neto é porque é o jeito dele de falar e a forma que ele ganha audiência. Mas parece que ele é a pessoa que mais quer ver o Neymar dar a volta por cima e ser campeão dessa Copa de 2026. E não tem como não concordar com o último vídeo do Neto. O Neymar vem sofrendo lesões há 10 anos. Troca o fisioterapeuta, o massagista, todo mundo que tem a ver com a musculatura do Neymar tem que ser mandado embora, cara. Troca o porteiro da casa dele, que tá entrar muita gente naquela casa. Exatamente, mano. Troca tudo, meu irmão. Ó, eu ouvi uma hoje, que eu acho que foi você que me falou. Fica sentado lá 5 horas jogando poker. Não pode, pô. Se eu ficar 5 horas sentado aqui, vocês têm que me ajudar a levantar, pô. Atrofia o músculo. Neymar tem que parar de jogar tudo, tem que pegar esse menino e falar pra ele assim, cara, esse ano tu só vai jogar bola. Para com essa porra de King League, poker. Para com essa porra. Vai jogar bola. A gente precisa de você jogando bola. E não tem como não concordar com o Neto, pô. Então, cara, eu vi uma parada sobre isso aí, cara. Ele fica 5 horas, né, sentado. Pô, a partida de poker dura isso. Cara, 5 horas sentado, jogando poker, cara, e fumando narguilé, caramba. O que aconteceu? A fisioterapia que ele fez de manhã, de tarde, às 5 horas, eu não sou especialista, isso não é, mas a gente ouve falar, né, cara, e como tu falou, né? Você fica 5 horas e vai levantar depois. Não, pô. Não ajuda, existe. Cara, não ajuda. Ele tem que se ajudar, porra. Exatamente. Fora o sono. O sono, pede noite de sono. O sono é uma parte importantíssima da recuperação, cara. O Neymar, uma contusão. O Neto faz um vídeo daquele falando do massagista, do fisioterapeuta. Do médico, preparador físico. Do preparador físico, fisiologia, essa equipe todinha, que não deve ser barato, tá? Acredito que o Neymar deve ter ido no mercado e pegando os melhores. Só que os melhores não estão dando certo, pô. Tá na hora de mexer nessa equipe aí, Neymar. Presta atenção nisso. Porque normal não é, irmão. Tem que ter alguém no staff do Neymar pra falar de verdade pro Neymar. Neymar, olha só. O melhor preparador físico é esse aqui, o melhor fisioterapeuta. Mas eles não vão adiantar nada se você chegar e dormir 4 horas da manhã, filhão. Não é possível que um time igual o do Botafogo, que agora com o texto aí alcançou um nível de primeira linha, tem equipamento pra descobrir lesão de jogador. E o Neymar não tem? Que o músculo dele vai acusar, que ele não aguenta aqui, que ele não aguenta ali. Tá faltando calma com esse menino, que nem é nem mais menino, né? Já é homem. Eu sou muito fã do Neymar, vocês sabem disso. Eu falo igual o Neto. A gente fala mal, mas é pra ver ele de volta.
Exatamente. E... Fala o Depay do Corinthians? Olha o Depay, tá vendo? Jogador, Sai do Neymar, tu vê o jogador Depay. da rodada. Falaram em Garro, Neymar e quem tá destruindo é o Depay, tá vendo? Maior Pra discussão mim, que ficaram. Quem vai ser o melhor 10, lembra disso? Garro ou Neymar? Garro ou Neymar. E quem tá destruindo é o Memphis. Pra mim foi o jogador da rodada. Monstro. Também acho. Decidiu. Jogou muito bem contra o Sport. Em contrapartida, os gols que o Yuri Alberto perdeu, Meu Deus do céu. O Yuri Alberto perdeu uns 5 gols, cara. Que Rapaz, aí o Romário deve se revirar. O Corinthians, no primeiro tempo, principalmente, teve muita chance. É uma atrás da outra, empilhou chance. E o Yuri Alberto, o goleiro defendeu, chutou pra fora, e por cima, e pelo lado. Chutou, cara, todo tipo de chance possível, de cabeça, de canela. Ele perdeu todas. O Nelson falou uma coisa agora que é interessante. Eu imagino o Romário e o Ronaldo vendo o Yuri Alberto jogar. Meu Deus. Os gols que ele perde... Porra, o Roberto Dinamite deve se virar dentro do caixão. Pô, não assiste, não assiste. Você vê que é um cara que ele não ajeita nem o corpo, às vezes, cara. Do jeito que a bola vem, vai que vai. E às vezes ele parece craque. O Yuri Alberto, ele é de lua. Do nada ele parece craque. Do nada ele vira isso aí que a gente viu hoje. Sabe o que eu acho, Nelson? É o seguinte, tu vê o jogo do Yuri Alberto? Cara, ele não é ruim, cara. Ele pega a bola, ele consegue fazer o facão direito, ele se posiciona bem. Aí chega pra fazer o gol, acho que bate um branco na cabeça dele. Dá um bug. Ele é o contrário do David ter pressão, o Roberto é pressão demais, meu irmão. Que ele fica, caramba, ferrou. Não, aí ele chuta em cima do goleiro, chuta pra fora. Quer ver? Eu achei que tu ia dar uma vacilada agora. Eu achei que tu ia falar assim, o David é sem pressão, o Yuri é com pressão. Aí não, porra. O Davidson tinha guardado pelo menos 2 daquelas chances ali. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tinha. E você vê, Carlão... Eu vou falar, ele não é mau jogador, ele é até um excelente jogador. Dele, tu acredita? Só que tem uma coisinha com ele que ele... Meu irmão... Não, e você vê que é nervosismo, a partir do momento que ele pegou, teve uma que ele pegou... Ele cortou o zagueiro e em nenhum momento ele levanta a cabeça, que o Memphis estava sozinho. Era só ele rolar pro lado e ele chutou em cima do goleiro. Consagrou o goleiro 2 vezes, né? Sim, teve um outro lance bem parecido que ele fez a mesma coisa. Isso é nervosismo. Fora. O cara que não, porra, não dá uma olhadinha pro goleiro, pô. Eu que sou peladeiro lá, quando eu domino, eu dou aquela... Ó, tem que olhar, pô. Se não olhar, não vê. A gente tira como exemplo o Memphis. O primeiro gol, a forma que ele já dominou, já virou. Ele tirou do... Dá pra ver que ele tirou do goleiro. Pô. Ele dominou uma bola difícil, girou o corpo marcado e ainda conseguiu tirar do goleiro. Pra tu ver a diferença técnica de um pro outro. Esse cara tá... ele ficou assim, jogou mal contra o Fluminense pra caramba. Mas, pô, quando ele joga bem, cara... Ele participa bem do jogo. E, por exemplo, o Roberto foi 2 ou 3 chances, foi ele que deu pro Roberto. Foi ele não aguentava mais. Aí consagra, vai, garoto, consagra. Ele não aguentava mais. Aí ele não aguentava mais daqui, de que eu fazer o gol. Então, o Memphis. Aí ele fez os gols. E ele tá preocupado com o Corinthians, que ele anda se metendo até em opção técnica, ele anda falando até demais ali, né? Ele falou que não gostou como ele foi escalado. Exatamente. Ele tirou o técnico. Mandaram o técnico Então, assim, é um cara que a torcida do Corinthians está se identificando, porque é um cara que parece que não gosta de perder. Eu acredito que nenhum jogador gosta de perder. Isso aí. Mas essa preocupação com o clube é difícil de ver. Era bem mais fácil ele ter ficado quieto. Ele precisa disso? Se meter em politicagem, então, técnico. Foi que a gente já conversou em outro episódio. Ele veio viver o futebol brasileiro. É isso aí. Diferentemente de outros jogadores que vêm, como o Paê do Vasco, que não quer nada. Ele não. Ele, meu irmão, ele veio viver mesmo. E pra mim foi, de novo, o jogador da rodada. E já vira aí do Corinthians. Já virou, já. Aí já tá virando, já. Pra finalizar, merece. Mirassol, mais um pontinho. Olha, eu cantei aqui, não cantei? Mirassol vai beliscar muito ponto até o final do campeonato. Timezinho chato e nojento. E todo jogo do Mirassol, cara, é um joguinho bom, né? Que tu viu? Um jogo agitado, muito lance. O Mirassol joga pra cima, cara. Ele troca, né? O Reinaldo nunca jogou tanto jogo. Foi pra pegar pra ficar correndo com um doido, vai entender. Eu quero destacar nesse jogo também o Enio. Jogou muito. O primeiro gol do Juventude, ou o primeiro ou o segundo gol, não lembro. No dente, né? Ele foi na raça. Ele é um dos poucos cara da base do Botafogo. O Botafogo não faz muito jogo na base, mas ele e tem 1,5 m, né? Mas disposição, ganhou no dente aquele gol ali. Eu gosto muito do time do Mirassol, né? Sou suspeito a falar. Eu falei aqui desde o começo. Vai beliscar muito pontinho aí. É um empatezinho aqui, uma virada ali. Uma goleada já é demais, né? A gente tá estranho, o Mirassol vai buscar ponta. Porque o Muralha no gol, né, cara? E o Muralha pegou, hein? Ele pegou um ali que a gente falou, fala do Muralha. A gente até comentou aqui, fala do Muralha aí. Ele pegou a bola, Pois é. Ele nem sabe como, mas ele pegou. Queria falar o seguinte,
Só pra lembrar, galera, que meio de semana tem Libertadores e Sul-Americano. E a gente vai estar aqui. É a rodada decisiva pro Flamengo, cara. O Flamengo perdeu em casa. lá, né? LDU na altitude, entendeu? E o Vasco também tem um jogo importante pra caramba. Vai ser uma rodada semana de muita movimentação. E Semana... a gente vai estar aqui antenado pra trazer o melhor, né? Meio de semana estamos aqui pra ver se esse lance da Sul-Americana é importante. O Flusão joga fora também, né? Joga fora também. Quer dizer, vai ser uma semana agitada, vai ser uma semana boa. É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí o que você achou desse programa. Curte. Falta muito pouco pra gente bater nossos 1000 inscritos. Opa, falta mesmo. Então eu peço você que está assistindo, envie para um amigo, para uma amiga, para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido. Pede para ele se inscrever lá, ajudar a gente, que o nosso canal, a gente quer entregar cada dia mais o melhor comentário, as melhores notícias aqui para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, comentar quem você acha que foi o craque dessa rodada. No mais, até a próxima e tamo junto. Valeu, galera. Fica com Deus. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado aí.